Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre a reconstrução dos textos de um Novo Testamento. Estamos falando de muitas dificuldades, falamos de textos antigos, quais os problemas que eles tiveram, e eu como especialista na área, eu posso dizer a você que não temos como reconstruir o texto hoje original, não temos. Por quê? Porque se eu sou um especialista na área de Novo Testamento, como é que eu vou dizer que aquele texto X está errado e o texto A está correto? Se o que eu tenho em minhas mãos são cópias das cópias das cópias da cópia da cópia. Então, problemas similares naturalmente ocorrem com todos os nossos manuscritos cristãos primitivos, tanto os que figuram do Novo Testamento como que estão fora dele, seja os evangelhos, atos, epístolas, livro de Apocalipse ou qualquer um dos outros gêneros de escritos cristãos primitivos. A tarefa da crítica textual é determinar qual é a forma mais primitiva do texto de todos esses escritos. Como veremos, há princípios já estabelecidos para fazer essa determinação, meios de decidir que diferenças em nossos manuscritos são erros. Quais são as mudanças intencionais e as quais parecem capazes de fazer remontar ao autor original? Mas não se trata de uma tarefa muito fácil. Por outro lado, os resultados podem ser extremamente esclarecedores, interessantes e até estimulantes. Os críticos textuais foram capazes de determinar com relativa certeza o número de lugares em que os manuscritos que sobreviveram não representam o texto original do Novo Testamento. Quem teve essa capacidade de dizer que isso aqui faz parte do texto original, que aquilo ali não faz parte do texto original? Ou aquele que não faz parte do texto original seria então o correto, e aquele que faz parte do texto original seria então o que está errado? Para aqueles que não têm familiaridade com o campo, mas conhecem bem o Novo Testamento, digamos que na versão vernácula, ou seja, da cópia, alguns dos resultados podem ser surpreendentes. Para concluir esta aula, discutirei apenas duas passagens que nós vamos falar nos próximos vídeos. Passagem dos evangelhos, no caso que agora estamos seguros e certamente de que não pertencem originalmente ao Novo Testamento, mesmo que tenha vindo a se tornar para os cristãos populares da Bíblia no decorrer dos séculos e assim permanecer até hoje. Então nós vamos falar de textos ali bem interessantes, tá? Vamos escolher apenas dois e vamos ver se realmente ele faz parte do texto original ou não. E para ele fazer parte do texto original ou não, que tipo de argumentos e técnicas eu tenho que ter para dizer que ela faz parte ou ela não faz parte do texto. Então eu tenho que entender, primeiramente, de que eu tenho que conhecer o texto, eu tenho que conhecer a parte da dinâmica do texto, eu tenho que conhecer a parte filosófica, helenística do texto. Lembrando que todo o Novo Testamento, os copistas eram claros em tornar as suas cópias, então, como conhecidos como os helênios. Eles tinham muitas figuras e pensamentos helenistas. Muitas das vezes eles não levavam o próprio conhecimento da escola para a autoria dos seus escritos. Eram diferentes, entendeu? Então, a gente vai ver uns casos muito interessantes aqui de textos e saber fazer, usando as técnicas da crítica textual e da exegese, fazer essa reconstrução do texto ali. Como é que eu posso analisar e chegar a uma afirmação de que ele realmente faz parte do texto original ou não faz parte do texto original? Tá bom? Isso aí é um caso muito interessante que nós vamos estudar e vamos tentar chegar a um consenso de mostrar realmente o que é ou o que não é. E o que é? Por que, que eu estou dizendo que é? Que argumentos que eu uso para dizer que aquele é o texto original? E quando não é? Que argumentos eu uso e que ferramentas eu esclareço para dizer que ele não faz parte do texto original? E aqueles que dividiram o Novo Testamento?
Se basearam em quê? Se supunharam-se em quê? Se o que nós temos então nas mãos, assim como eles também, são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Enfim, para fazer essa reconstrução do texto, precisamos usar algumas das ferramentas. E essas ferramentas nós vamos então colocar no vídeo agora, que eu vou gravar, e vamos estudar nitidamente como cada caso é tratado e como ele se baseia dentro do texto para eu tentar chegar a um consenso de dizer que aquele texto é o original e o que não é original, que é cópia, e o que foi feito dessa cópia para que ela se tornasse realmente a verdadeira cópia dos escritos apostólicos ou de qualquer outro dos evangelhos do Novo Testamento. Bom, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Então me acompanhe nas próximas aulas então.